meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia que a gente teve notícias ruins, mas que a gente também teve notícias boas. A gente vai falar aí sobre um desfalque de peso que o Vasco vai ganhar, ou melhor, que o Vasco ganhou o restante do ano, certo? Iremos abordar aqui a reunião que teve hoje lá na FERJ, reunião importante que teve mudanças, reviravoltas aí no Campeonato Carioca, após o Vasco ter sido prejudicado, furtado ontem pela arbitragem, e a gente vai falar aqui sobre as negociações, situação de reforços, o Vasco aí que sacramentou aí a prorrogação de contrato de um atacante, né? O Vasco aí acertando com o atacante. E o seguinte, a gente também vai dar uma atualizadinha aqui numa situação, a situação do Luciano Rodrigues aí, para a gente explicar algumas coisas aí. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre essa situação lá na FERJ. Hoje, o Lúcio Barbosa se encontrou com Rubens Lopes, presidente aí da FERJ, certo? Da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e o Vasco foi muito tácito. O Vasco foi prejudicadíssimo e parece que dessa vez aí, o que o Vasco pleiteou, o Vasco foi atendido. Porque todos os jogos dos clubes grandes daqui para frente, a partir da sexta rodada do Campeonato Carioca, teremos VAR. Todos os jogos de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense teremos aí o VAR. Então, martelo batido aí com relação a essa situação. O Vasco ontem foi muito prejudicado, ficou muito claro, e o mínimo aí que o Rubens Lopes, presidente da FERJ, poderia fazer era isso, né? Bom, agora a gente fala aqui sobre o dia do Vasco da Gama, o Vasco que ficou lá em Brasília. O Vasco tem um compromisso lá no Parque Sabiá na quarta-feira, às 18h10, cuidado com o horário aí, contra a equipe do Nova Iguaçu. Então o Vasco já ficou, porque é só descer, tá em Minas Gerais, né? O Vasco ficou por lá. E o Vasco teve uma notícia muito triste hoje, porque o Paulinho, né, um dos melhores atletas, os melhores reforços do Vasco da Gama no ano passado, sofreu uma ruptura do ligamento do joelho, né? E o Paulinho, hoje, eu conversando com alguns médicos aí, ele vai ficar 10 meses parado, né? Vai perder toda a temporada de 2024. Cara, é um desfalque de peso, de peso, de peso para o Vasco, porque o Vasco não tem no elenco aí um jogador para poder substituir o Paulinho. E tão importante, ou mais importante do que a situação da gente ter um jogador ali para colocar no lugar do Paulinho, está a recuperação aí do atleta, que a gente estima sorte aí ao Paulinho. Perfeito? Agora, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, tá? A gente tomou conhecimento, tá, que o Galdemes, o chileno, né, que está vindo junto ao Genoa, da Itália, ele chega aqui no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, tá? Já está confirmado aí reforço do Vasco da Gama, certo? Então, até aqui, o Vasco contratou João Vitor, Vasco contratou também o nosso Robert Rojas, o Vasco contratou David e Adson, né? Kehler, Vasco contratou o Vitor Luiz,
Vasco contratou também o atleta Galdemes e o Sforza, confirmadíssimo, chega no Vasco da Gama aqui após o término aí do pré-olímpico. Jogador de seleção uruguaia aí, perdão, de seleção argentina, jogador aí que vai brilhar muito no Vasco da Gama, com toda certeza, confirmadíssimo. Agora, sobre essa chegada aí desse atleta, né, que chega aqui na sexta-feira, o Galdemes. E passando aqui a situação de outros reforços que ainda não estrearam, certo? Como é o caso aí do Adson, do Kehler e do Vitor Luiz, tá? Eles seguem treinando no CT Moacir Barbosa, tá? E o Vasco quer todos aí já disponíveis, tá? Registrados no BID, né? No boletim informativo da CBF, já para o dia 8 de fevereiro, na sétima rodada, quando a gente pega aí a equipe do Audax. Perfeito? Então, é essa situação aí. O Vasco espera estar com todos prontos para ser relacionados até o dia 8/2. Perfeito? Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aqui sobre uma situação que o Jorge Nicola trouxe hoje, né? Mais uma daquelas aí para deixar o torcedor do Vasco ali dividido. Ele falou que o Vasco, segundo ele, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque a matéria da NET Vasco coloca o Vasco. Vamos colocar aqui a situação. Segundo a NET Vasco, o Vasco descarta a contratação ali do Luciano Rodrigues, certo? E, na verdade, não é o Vasco que está descartando a contratação de ninguém. Quem falou foi esse jornalista aqui, o Jorge Nicola, tá? Vamos colocar o que o Jorge Nicola falou para a gente poder pontuar aqui. Vamos lá. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Durante o programa do Nicola desse domingo, me perguntaram se a negociação entre Vasco e Luciano Rodrigues ainda existia. Só para relembrar vocês, o Luciano é um atacante de 20 anos de idade, uruguaio, pertence ao Liverpool, está disputando o pré-olímpico com a seleção uruguaia, participou de 2 partidas e tem 3 gols marcados. Detalhe, fez 3 gols mesmo com a sua seleção, perdendo as 2 partidas para o Paraguai e para o Chile. Posso contar para vocês que não há mais nenhuma negociação entre Vasco e Liverpool do Uruguai. O Vasco sondou, quis entender as condições do negócio, foi avisado de que há uma proposta do exterior muito alta, o clube não foi revelado, mas a suspeita é de que seja o Feyenoord. Diante desse cenário, o Vasco abriu mão das tratativas. A ideia é trazer jogadores... Então tá aqui, né? O Jorge Nicola dizendo que o Vasco teria aberto mão aí das tratativas. O negócio é o seguinte, pessoal. O Jorge Nicola aí, ele recentemente, ele falou que o nosso Alexandre Matos estaria indo para o Corinthians. Foi desmentido. Disse a situação aí do Vegetti, que o Vegetti ia sair do Vasco. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essa situação. A gente sabe que a negociação é para lá de difícil, essa negociação aí, mas não há um posicionamento ainda do Vasco da Gama sobre essa situação do Luciano Rodrigues. Aguardemos, tá? Bom, e sobre a situação aí, Vasco consegue aí a renovação de contrato do Vegetti, tá? O Vasco acerta aí com o Vegetti até 2025, com uma cláusula aí automática, se o Vegetti jogar 60% das partidas do Vasco da Gama aí, estende-se até 2026, então está tudo acertado entre Vasco da Gama e Vegetti. Perfeito, pessoal? É essa situação que a gente passa para vocês. O Vasco acerta a prorrogação de contrato do Vegetti, tá? E todo mundo falava que o Vegetti ia embora, certo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!